Bom dia, eu sou a Rebeca Nossig, analista do time de estratégia de ações, e estamos começando o nosso Morning Call do dia 5 de maio de 2022. Para os destaques do dia, os mercados amanhecem positivos após o Federal Reserve aumentar a taxa básica de juros em 50 pontos base, conforme o esperado, e seu presidente, Jerome Powell, anular especulações sobre um aperto monetário mais agressivo, além de esclarecer que o Fed não está considerando ativamente um aumento maior, de 75 pontos base. Após os comentários de Powell, os investidores mostraram maior confiança com a capacidade do Banco Central de desacelerar a inflação sem desencadear uma recessão. No Brasil, os investidores também repercutem a decisão da política monetária do Copom. O Banco Central subiu a Selic em 1 ponto percentual nesta quarta-feira, a 12,75% ao ano, em linha com o esperado pelo mercado, além de dizer ser provável uma extensão do ciclo de alta dos juros com um reajuste de menor magnitude na próxima reunião, em junho, sem especificar se esse seria o último aumento da taxa. O discurso mostra que o BC não conseguiu cumprir o seu plano de voo e sinalizou estender o ciclo. No Brasil, a Bolsa Brasileira passou a maior parte do dia em queda e quase retorna à mesma pontuação com a qual começou o ano de 2022. Porém, deu uma guinada brusca para cima após as falas de Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, que elevou ontem as taxas de juros do país. Com a guinada nos mercados lá fora, o Ibovespa fechou em alta de mais 1,70%, próximo das máximas do dia, aos 108 mil pontos. O dólar encerrou a segunda sessão consecutiva em baixa, após Powell afastar a possibilidade de o Fed acelerar o ritmo de aperto monetário nos Estados Unidos, ao menos nas próximas duas reuniões de política monetária. A moeda americana fechou em queda de menos 1,21% a R$ 4,90. No mundo, as bolsas internacionais amanheceram mistas, enquanto investidores digerem a decisão de política monetária do Fed. Nessa última quarta-feira, o Banco Central americano anunciou uma alta de 50 bips na taxa básica de juros, o seu maior aumento desde 2000, e afirmou que começará a redução de 45,7 bilhões de dólares por mês do seu balanço patrimonial em junho, aumentando o ritmo após 3 meses para uma redução de 95 bilhões de dólares por mês. Ainda assim, Powell afirmou que as autoridades do Banco Central não estão considerando ativamente a possibilidade de uma alta de 75 bips nas próximas reuniões, o que contribuiu para uma melhora no sentimento dos investidores e resultou no rally dos índices americanos ontem. Na Europa, o foco ficará por conta da reunião de política monetária do Banco da Inglaterra, que também deve anunciar uma nova alta nas taxas de juros para conter a inflação local. Na China, ambos os índices, CSI 300 e Hang Seng, encerraram em queda após o PMI de serviços registrar apenas 36,2 pontos em abril, indicando uma contração na atividade econômica do país. Sobre o ciclo global de aperto monetário, o Federal Reserve e o Banco Central do Brasil elevaram as taxas ontem, dando continuidade a esse ciclo global de aperto monetário em resposta ao aumento da inflação. Nos Estados Unidos, o Fed subiu 0,5 pontos percentuais, superando a alta de 0,25 pontos percentuais da reunião anterior, e sinalizou que o ciclo deve continuar nesse ritmo adiante. Os mercados leram a decisão e a coletiva de imprensa pós-reunião conduzida pelo presidente Powell como uma sinalização pouco dura, já que alguns participantes acreditavam numa alta de 0,75 pontos percentuais, o que foi descartado por Powell. No caso do Brasil, o ciclo de aperto está em um estágio diferente, já que o Banco Central vem elevando as taxas desde março do ano passado. O BC elevou a Selic em 1 ponto percentual para 12,75% e sinalizou, em nossa visão, que o momento da pausa está se aproximando. Ainda assim, mesmo observando que a taxa Selic está em território restritivo, o comunicado pós-reunião disse que é provável outra alta na reunião de junho, em um ritmo menor. Aos olhos de hoje, parece mais provável que a Selic atinja um pico de 13,25% ou 13,50%. Ainda assim, mantemos nossas projeções de 13,75% como taxa terminal, pois acreditamos que, com as perspectivas de inflação continuando desafiadoras, o Copom optará por manter um ritmo de 1 ponto percentual, ou mesmo fazer 2 altas adicionais de 0,5%. Na guerra Rússia e Ucrânia, em discurso nesta quarta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou o plano da União Europeia para proibir totalmente a importação de petróleo russo. Segundo ela, todas as importações de petróleo cru russo serão encerradas em 6 meses, enquanto aquelas envolvendo produtos refinados vão acabar até o fim de 2022.
A medida precisa ser aprovada por todos os 27 países do bloco. A proposta faz parte do 6º pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia, em resposta à invasão da Ucrânia pelas forças russas. Segundo Ursula, os países da União trabalharão nos próximos dias para fechar um acordo com as novas medidas. Além do embargo ao petróleo russo, o presidente da comissão propôs também novas sanções contra militares russos de alta patente e indivíduos envolvidos nos acontecimentos de Bucha, onde dezenas de corpos foram encontrados e levantaram suspeitas de crimes de guerra russos. É isso, bons negócios e até amanhã!